ao ministrar uma aula magna de recepção aos calouros da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, no Salão Nobre do Prédio Histórico no Largo do São Francisco, nesta segunda-feira, 24, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e professor da Faculdade de Direito, Alexandre de Moraes, disse que os algoritmos são direcionados ideologicamente para doutrinar as pessoas. Na ocasião, Moraes fazia uma digressão sobre as raízes do que considera ser um problema nas redes sociais, que é a possibilidade de qualquer pessoa, sem diploma universitário, falar o que quiser e influenciar outras pessoas. Em sua fala, o ministro também voltou a defender a regulação das redes sociais e repetiu ataques às Big Techs e ao que costuma chamar de extrema-direita. Segundo Moraes, as redes sociais foram instrumentalizadas por grupos econômicos fascistas para corroer a democracia por dentro. Moraes em sua fala afirmou que as Big Techs são grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional, ignorando as legislações para terem poder e lucro. Algoritmos nas redes sociais não são randômicos. Você manda, você tem lá a rede social. Eu não tenho mais, né? Como vocês devem saber, né? Eu não posso nem sair do X que já me deduram. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. E para conseguir isso, ao longo desse período, no mundo todo, e o Brasil, por uma característica específica do Brasil, que eu vou me referir, isso ficou mais saliente ainda, no mundo todo, as Big Techs foram instrumentalizadas para atacar os 3 pilares da democracia. Contudo, o advogado da plataforma Rumble afirmou em entrevista que é o ministro quem está desrespeitando em seus mandatos a soberania dos Estados Unidos e outros países. O mandado do ministro Alexandre de Moraes está solicitando que uma empresa americana bloqueie fundos dentro dos Estados Unidos, para um residente dos Estados Unidos e bloqueie as contas globalmente de um residente americano. O advogado da plataforma de vídeos Rumble e da Trump Media Group, Martin de Luca, classificou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes como censura e afirmou que a empresa não tomou nenhuma ação sobre as decisões do magistrado. Sim, obrigado por ter me convidado. A verdade é claro, ele tem 3 mecanismos para solicitar assistência judicial nos Estados Unidos e, porém, para fazer cumprir uma ordem judicial do Brasil nos Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos e Brasil são países com um ótimo relacionamento, pelo qual tem esses canais estabelecidos. Os canais, o mais comum para esse tipo de situação, como estamos falando de uma investigação criminal, é o MLAT, que é o Tratado de Assistência Mútua Legal entre ambos países. Tem uma autoridade central no Brasil, uma autoridade central nos Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça. Então, quando o ministro do Supremo ou qualquer juiz no Brasil quer mandar um pedido de assistência judicial para fazer cumprir um mandado deles nos Estados Unidos, ele tem diversas formas de fazer isso, né? Quando é um MLAT, obviamente o que acontece é simples. Você encaminha para o Ministério da Justiça no Brasil, transmite para a autoridade central nos Estados Unidos e isso vai para o Departamento de Justiça. Aqui que vem o ponto-chave. O Departamento de Justiça vai avaliar esse mandado judicial do exterior, seja Brasil, seja ministro do Supremo, ou seja um juiz de primeira instância, ou seja um juiz do Japão. Vai avaliar esse mandado para determinar se cumpre com as leis dos Estados Unidos e com a Constituição dos Estados Unidos. E caso cumpra com todos os requisitos, encaminha para o distrito correspondente, nesse caso seria o Distrito Federal em Tampa, onde a corte ou o promotor pode fazer cumprir esse mandado.
esse caminho é o tradicional, é o normal, é utilizado todos os dias por inúmeros juízes no Brasil. Nesse caso, o Alexandre de Moraes escolheu, por razões que a Rumble desconhece, encaminhar por e-mail a um e-mail do Departamento Jurídico na Flórida um mandado, como vocês já têm visto, obrigando a empresa a contratar representantes no Brasil para poder se submeter à jurisdição brasileira. Lembrando que a Rumble nunca teve operações no Brasil e até de hoje não tem. Isso não concorda com os canais oficiais. E nesse caso é particularmente agravante quando sabemos que a ordem judicial é para censurar contas dentro dos Estados Unidos de um residente americano, que é um dissidente político brasileiro, que mantém contas também bancárias dentro dos Estados Unidos, e a ordem também pede parar o fluxo de fundos e monetização das contas para esse dissidente político. Ou seja, o mandado do ministro Alexandre de Moraes está solicitando que uma empresa americana sem operações no Brasil bloqueie fundos dentro dos Estados Unidos para um residente dos Estados Unidos e bloqueie as contas globalmente de um residente americano. Agravante de tudo isso é que esse dissidente político já é alvo de uma investigação do ministro, na qual ele tentou pedir a extradição dos Estados Unidos. A administração Biden, mas eu acho que qualquer administração, tanto faz se foi Biden, se foi Trump ou se for qualquer outro presidente, a administração Biden recusou o pedido de extradição, baseado em que não é crime nos Estados Unidos pensar diferente. Então, um crime de opinião, né, ou expressar opinião, não é um delito nos Estados Unidos. Baseado nisso, recusaram a extradição. 6 meses depois, a Interpol tirou o pedido de captura internacional, por razões que a Interpol não explicou, mas obviamente isso só acontece quando a Interpol não acha que é um crime. E, após tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou mandados sigilosos para um endereço do Departamento Jurídico da Rumble na Flórida. Na decisão de 20 de fevereiro, Moraes exigiu não apenas a indicação de representante legal, mas também a comprovação de regularidade perante a junta comercial. A ausência de qualquer movimento da empresa para atender essas exigências no prazo estipulado configura desrespeito à ordem judicial, segundo o entendimento do ministro. Assim, Moraes obrigou que o Rumble constituísse uma empresa completa no Brasil para que os brasileiros pudessem continuar acessando a plataforma. Luca afirmou ainda que a empresa ainda não tomou nenhuma ação a respeito da medida e negou que a Rumble devesse indicar um representante no Brasil por não ter operações no país. Não é um mecanismo no qual, na era digital, as empresas podem operar. Você não pode contratar um representante legal em 193 países do mundo simplesmente porque seu conteúdo se espalha pelo mundo. Sendo assim, os brasileiros estão sendo proibidos de acessar os conteúdos do Rumble devido à censura de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a empresa indicasse representantes no Brasil dentro de 48 horas. O ordenamento jurídico brasileiro prevê a necessidade de que as empresas que administram serviços de internet no Brasil tenham sede no território nacional, bem como atendam às decisões judiciais que determinam a retirada de conteúdo ilícito gerado por terceiros, destacou Moraes em despacho. Contudo, entre a determinação de nomear representante em 48 horas e a determinação do bloqueio da plataforma no Brasil, passaram-se menos de 48 horas, conforme determinação do próprio Moraes.